Eu espero hoje nós cobrirmos a explanação na primeira parte e deixar alguns momentos ao final para perguntas e respostas depois da transmissão, né? Na semana passada a gente não conseguiu, foi até o último minuto lá, né, do que tinha, mas hoje eu espero fazer isso. Então, se você tiver algo, toma nota aí e ao final a gente conclui e faz dessa maneira, procede com as considerações depois da transmissão. Uma vez que está sendo transmitido, fica difícil essa interação durante, né? Bem, baseado na própria oração que a Roseli falou, né? Você vai avaliar minha oração, né? Não avaliar, mas eu vou aproveitar a sua oração. Você falou algo que me veio à mente, eu tenho certeza que foi o que intuitivamente estava no seu coração, ou você pensou literalmente, né? O texto de Tiago, quando Tiago fala que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra, né? Então você orou isso, eu estava pensando, bem, é um pouco do que a gente vai falar hoje, não é? Esta segunda parte, nós que a gente está lançando os fundamentos. Nós apresentamos na semana passada esse conceito geral no cristianismo reformacional, como esta fé que é usada por Deus para ir reformando o mundo, recuperando esse mundo que foi afetado pelo pecado. E aí ela vai tocar nesse ponto, né? Hoje é um segundo momento que a gente vai refletir um pouco mais, que é a importância de nós olharmos a nossa fé como sendo alguma coisa que Deus nos apresentou para a vida, não apenas para o elemento cognitivo compreensivo. Vocês já devem estar acostumados que eu venho constantemente fazendo essa exortação aqui no meu ministério, né? Por entender que é uma tentação típica do cristianismo conservador, reformado protestante, tradicional, a tentação em alguns segmentos de focar no elemento cognitivo compreensivo. De maneira alguma a gente pode desprezar isso, eu acho que é redundância eu falar isso, vocês percebem que eu não creio dessa maneira, eu não apelo a um cristianismo sensitivo, não compreensivo, mas biblicamente falando, a compreensão não é um fim, é um meio que Deus usa para restaurar seres racionais. Se nós não fôssemos racionais, Deus usaria outros meios irracionais, mas uma vez que somos criaturas criadas à imagem e semelhança do Senhor, a capacidade reflexiva é essencial para a condução da nossa própria vida, e por isso que Deus fala conosco de uma forma inteligível, não é? O cristianismo é necessariamente uma fé inteligível, e a vida cristã, o chamado que Deus tem para nós, passa por essa inteligibilidade, ou seja, essa compreensão. Oi? Sim, ao final, por favor. Então esse é um elemento que a gente tem que entender. Porém, quando a Bíblia aborda isso, diz que esta cognição, esta compreensão, esse conteúdo de fé, ele nos é dado como um mapeamento da vida que Deus tem para nós. Como é que eu sei como experimentar a vontade de Deus, como eu vou experimentar na minha vida a vontade do Senhor? Eu conheço o seu chamado, a sua vontade, e eu procuro vivenciá-la, certo? Então a compreensão é uma primeira parte. Eu gosto de uma ilustração dada pelo reverendo David Martin Lloyd Jones sobre o cristianismo e o ministério cristão. Ele usa a ilustração da locomotiva, não é? Ele diz: a casa de máquinas que puxa a locomotiva é a compreensão. Quando Deus fala com seres inteligentes, ele alcança essas pessoas pela sua compreensão. É o discurso inteligível, é a pregação da palavra compreensível. Paulo diz: eu prefiro falar 5 palavras do meu entendimento do que milhares que ninguém entenda. É pela compreensão que nós somos alcançados. Ele diz: só que depois dessa máquina, você tem o vagão do carvão, né? Do calor. Aí ele vai dizer: essa é a parte das emoções que estão conosco. Ela vem. Só que não faz nenhum sentido esse carrinho estar na frente ou sozinho, não é? O que faz com que a máquina leve adiante é a sua força, que é alimentada pelas emoções. Então ele põe nessa sequência, e depois vem o vagão, que carrega propriamente as pessoas, que são as decisões que nós tomamos, a capacidade de tomada de decisões, nessa sequência. Então, primeiro nós temos a mente sendo instruída e alcançada. Uma vez que a mente recebe a santa instrução do Senhor, ela afeta nossas emoções. Ela nos leva ao arrependimento, à tristeza, ou à alegria, à contemplação, à devoção a Deus, à adoração, ao espanto, né? E são afeições. E resulta no final
nas tomadas de decisões, nas escolhas que nós fazemos. Nessa sequência é o ministério cristão. Se inverte isso, você gera distorções. Uma distorção emocionalista, o apelo direto à emoção, que não vai pela compreensão, ou o legalismo, que é o apelo à ação, que a pessoa nem sabe por que ela tem que cumprir tais coisas lá. Tem gente que olha o cristianismo dessa maneira: eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer, e acha que ser cristão é seguir esse código. Se não é fruto de convicção, a Bíblia diz: o que não procede de fé é pecado, não é? Então é essa a maneira. Isso me faz lembrar, muito tempo atrás, no início da minha juventude, eu ouvi uma palestra que ainda está vivo, o reverendo Francisco Leonardo, Franz Leonard Schauschwitz, pregando num seminário, num simpósio dos puritanos, lá em Recife, na primeira igreja de Belo Horizonte, de Recife, né? Primeira igreja presbiteriana de Recife. Na época eu morava lá, não era membro dessa igreja, porque morava em outro bairro. E ele falou sobre ortodoxia e ortopraxia, né? Eu me lembro até hoje da palestra dele, como a nossa tradição apresentava a fé desta maneira. Eles, na verdade, me convidaram para falar sobre ortodoxia e piedade, mas eu vou chamar de ortodoxia e ortopraxia para ficar mais bonitinho, né? Ele tinha um jeito bem peculiar de falar, né? Ortodoxia e ortopraxia, tudo é orto, né? Orto, reto, e ortodoxia, crença reta, e ortopraxia, prática reta, né? Ele tem um sotaque bem curioso, né? Do jeito de falar. Viveu muitos anos aqui, foi reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, e eu não conheço até hoje ninguém que tenha convivido com aquele homem que não fale do impacto da santidade que aquele homem causou na vida dessas pessoas. E todas as pessoas que dizem: olha, o reverendo Francisco Leonardo nos impactava pela sua santidade. Um homem extremamente, ele é vivo ainda, extremamente competente, acadêmico, estudioso, conhecedor profundo e profundamente envolvido no desejo de praticar aquilo que sabe. É exatamente este o ponto, não é? Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Como que a nossa fé não pode ser vista simplesmente como um conteúdo teórico que eu tenho que conhecer e esconder e defender de todo o mal, dos ataques, das heresias, simplesmente, embora isso seja verdadeiro, a gente precisa fazer isso aqui, mas como mais do que isso, esse conteúdo que me foi dado para ser instrumento na santificação da minha vida e da vida de outras pessoas. Não é um depósito escondido, não é? Não é como, e falar isso no contexto de Minas Gerais é curioso, né? O nosso estado, o estado das Minas Gerais. Se você descobre uma mina de ouro, você fica caladinho, não fala para ninguém, né? Lá está. Então diz: o reino de Deus, o evangelho, não é a lógica dessa mina que você esconde e fica calado só para você. É a lógica oposta, né? É como a vacina que você descobriu, você tem que distribuir para ir curando os outros que estão para que não se contamine. Percebe? Então, assim, ela tem um efeito pelo contrário, de divulgação. Quanto mais você espalhar, mais cumpre o seu propósito, né? Quanto mais relação você fizer com a sua vida e para os outros, melhor você cumpre o seu propósito. Esta riqueza, este valor. Curiosamente, a palavra de Deus vai nos abordar desta forma, porque o próprio Senhor Jesus falou que a boca fala de que está cheio o coração, não é verdade? Na Escritura Sagrada, você encontra essa relação especial da fé, que não é uma coisa escondida, não é uma coisa simplesmente para a minha compreensão pessoal, mas o conteúdo da fé, devidamente compreendido, ele deve ser fator de mudança ou de redenção, de santificação, transformação da minha vida, e deve ser também conteúdo de proclamação para que outros experimentem igualmente isso. Veja do ponto de vista pessoal. Romanos 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Vamos dar uma olhada aí. Romanos 10, versículos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Uma relação, uma ilustração que eu estou usando aqui, esse versículo, bem simples, né? Mas que mostra essa interação de aquilo que está dentro de mim, que eu creio, mas que sai de mim.
que eu confesso, eu professo. E isso é o cristianismo. O Senhor Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei, aquele que me negar, eu negarei. Ou seja, o cristianismo não é aquela coisa para eu ter escondido dentro de mim, só eu sei o que eu acredito, e é um valor tão precioso que eu guardo. Eu me lembro, quando eu morava em Recife ainda, eu peguei uma revista de divulgação de uma certa editora evangélica, eu não vou dizer qual foi, e eles estavam lançando uma Bíblia teen, uma Bíblia para adolescente, né? Era pequenininha, cabia no bolso da jaqueta jeans, né? E a propaganda era exatamente uma adolescente com a jaqueta jeans aberta, assim, ela abre para mostrar que dentro estava a Bíblia guardada no bolso interno. E o versículo de propaganda era: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu ri demais, até hoje eu lembro daquela ilustração. Quer dizer, absolutamente não é isso o que o versículo está dizendo, né? Mas eles se utilizaram isso para dizer: olha, a Bíblia é top para adolescente, não é? Você vai guardar, escondi a tua palavra no meu coração, não é? Não é esse o sentido que a Bíblia dá, nem para guardar, nem para esconder. A ideia é que ela vai para o ponto mais essencial do meu ser, para o mais fundo, para a partir da fonte transformar tudo. Este é que é o ponto. Guardar no coração é tê-la como a coisa mais preciosa e, portanto, no âmago do meu coração, na essência de quem eu sou, para a partir daí vir. Porque, como disse Jesus, se a gente cuidar do coração, o resto virá, não é verdade? É do coração que procede as tentações, adultérios e tudo mais, mas a boca fala de que está cheio o coração, é o que Paulo está dizendo aqui, não é? Se eu no meu coração, eu tenho essa fé em Jesus Cristo, isso vai aparecer. Isso vai aparecer na minha fala, vai aparecer na minha vida, deve aparecer. Se não aparece, tem alguma coisa errada com essa compreensão. Ela está, no mínimo, capenga ou distorcida. Eu estou desobedecendo o aspecto externo, no mínimo. Mas pode ser pior do que isso, não é? Pode ser realmente uma distorção. Veja agora o elemento ligado mais especificamente aos outros. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Gente, são textos conhecidos, eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade com os textos, eu quero apenas destacar o propósito. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que bonito, tudo expressão que o presbiteriano gosta de ouvir, né? Esse negócio de ser eleito, ser santo, ser de propriedade de Deus, predestinação, não é verdade? Ok, vocês são tudo isso, Pedro está dizendo. Agora, vocês são tudo isso com um propósito, com uma finalidade. Olha, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, faz todo sentido, não faz? Para que Deus vai separar um povo? Para dizer, que povinho legal, bonitinho, melhor do que os outros? Não. Para que Deus vai constituir sacerdote? O sacerdote, ele tem a função de servir o outro. Ele está diante de Deus por outras pessoas, não é? Para que Deus reserva uma propriedade para ser sua? Para que seja usado por Ele mesmo, para que a mesma graça que você experimentou, outras pessoas experimentem também. É isso que Pedro está dizendo aqui, não é? Ele diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes são dele. Isso é basicamente, literalmente, se a gente estiver dizendo aqui, é você pregar os atributos de Deus. É você falar quem Deus é para aqueles que não conhecem. Qual o propósito disso? Para que o conheçam. Para que o adore assim como você adora. Este é o ponto alto da obra missionária. E, na verdade, é a única motivação gloriosa e mais elevada que tem. Tem muitas razões que podem levar alguém a querer se empenhar no trabalho missionário. Mas o ponto alto é isso aqui. É ver, tomar parte da obra de Deus, de resgatar pessoas e receber Deus, né? O louvor a partir de vidas que antes não o faziam. Isso não tem preço. Isso não tem preço.
Muitas razões. Para salvar os perdidos, para diminuir o inferno, para aumentar o céu, para fazer o bem, para se sentir bem. Tem muita coisa. Para você não ficar em casa se sentindo culpado, com crise de consciência. Tem muita coisa que pode levar alguém. Para expressar o amor. Não é a mesma coisa não, é diferente. Né? A pessoa pode até por motivo egoísta. O cara está todo errado, não consegue resolver os seus problemas. Sabe de uma coisa, vou ser missionário agora para salvar os outros, já que eu não consegui resolver meus problemas. A pessoa não casa, está solteiro, é feio, sei lá, tanta coisa, e dizer, eu vou fazer algo da minha vida, e minha vida está muito mesquinha, percebe? Assim, são razões egoístas. Eu estou querendo fugir dos meus problemas, se tem gente que vai. Pode ter interesse até escuso. Eu vou para um lugar porque não vai ter ninguém me mandando, eu que vou dizer as coisas. Porque, entende? Assim, tem muitos motivos. E tem alguns legítimos, mas não o excelente como nos é apresentado aqui. Por exemplo, por compaixão dos perdidos. Isso é legítimo, não é legítimo? Você tem compaixão da pessoa que está perdida, está morrendo e tal, é legítimo. Para fazer o bem para os outros. Até mesmo para obedecer, só obedecer é. Agora, a grande motivação é a glória de Deus, né? É ver Deus sendo glorificado. Tem muitos. E aí, para que não fique dúvida sobre de quem é a glória da história, Pedro nos lembra no versículo 10, né? 1 Pedro 2,10. Vós, porém, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, a igreja do Senhor, nós como cristãos, nós nunca podemos nos esquecer que o protagonista é Deus. A festa é dele, é a glória dele, não é nossa. Pastor, mas isso é tão óbvio. Não é tão óbvio assim não. Não é não. Nós gostamos de um louvorzinho, né? A gente gosta de dar uma ação de graças por aquilo que a gente recebeu, entendeu? É uma ação de graças a Deus, mas fala mais do que eu recebi. Eu espero não estar sendo crítico demais nesse ponto aqui, mas você percebe que alguns atos, até supostamente piedosos, eles não são voltados de fato para a glória de Deus. A pessoa, uma ação de graças por tantos anos, e começa a falar das próprias virtudes, né? O texto está dizendo as virtudes dele, não é? Vocês só são um instrumento que, por sinal, era igual aos outros que estão alcançando. Deus alcançou vocês alcançaram misericórdia, agora proclamem para os outros. Esta é uma diferença da realidade do reino de Deus, porque quanto mais precioso e glorioso, mais explícito deve ficar, e mais empenhado nisso. O autor nos lembra que a comunidade reformada internacional contemporânea, e penso eu até, ele não comenta isso, mas é a minha avaliação, né, do que ele está dizendo, penso eu que numa necessária autoanálise crítica, desculpa a redundância, né, a autoanálise é uma crítica, humilde, da nossa trajetória, decorrente disso, a comunidade reformada internacional contemporânea tem buscado incentivar simultaneamente a teologia e a prática missionais. Infelizmente, na trajetória da tradição reformada, muitos se perderam no meio do caminho, em reflexões que se afastaram do conteúdo bíblico, conteúdo verdadeiro, e que se acomodaram também no servir os outros e pregar e se empenhar na obra missionária. Então, ele, como é uma das pessoas que está envolvida nos debates contemporâneos internacionais, né, com a Fraternidade Reformada Internacional, ele destaca que tem havido uma preocupação de que a igreja cristã de tradição reformada faça a sua reflexão, a sua tarefa teológica e bíblica, pensando na missão. Nós não podemos ficar isolados à parte do que está ocorrendo no mundo, com os povos, com as pessoas, com a cultura, com a sociedade, com tudo que tem, debatendo temas, sem a preocupação de como isso vai nos levar a servir, a abençoar os outros, a comunicar o Evangelho, a que outras pessoas sejam alcançadas. Então, tem havido esta certa consciência. Eu penso, volto a dizer, essa é a avaliação minha. Para mim foi muito claro perceber isso no contexto europeu, onde nós estávamos lá, embora no leste, lá na Albânia, que
é uma Europa um pouco diferente, mas a gente conversava com pessoas que estavam de outras partes, como em muitos lugares, não poucos, muitos lugares, existe uma espécie de identificação com o cristianismo puramente nominal. Né? E até essa foi a dificuldade de alguns termos quando a gente debatia. Que nome a gente vai colocar na igreja aqui? Né? Eu até soube, conversando recentemente, de que, enfim, são outros detalhes aí que eu estava lembrando. A gente estava debatendo qual o nome que vai colocar. Dizer, gente, o nome presbiteriano é uma importação de um termo grego. A gente vai ter sempre que ficar explicando para as pessoas o que tem. Por que a gente não volta um pouco mais e coloca mais simples, né? Igreja cristã reformada. Porque esses conceitos são mais conhecidos, principalmente no continente europeu, né? É mais comum esse. E o grande debate foi exatamente isso. Mas o termo também está bem desgastado, porque igrejas reformadas no continente europeu se esvaziaram do seu conteúdo. São muitas pessoas que professam a fé por uma questão genética, histórica, de descendência, mas que não têm muito conhecimento da própria fé. E eu conversava nesses dias com um missionário que está na Áustria, e ele falava a impressionante ignorância do conteúdo do cristianismo em muitas pessoas que são cristãos de igreja. É aquela história, não, eu sou aqui porque meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, da nossa cultura, da nossa tradição, não sei quanto tempo, e desconhecem conteúdo. Percebe? Então é por causa disso que não tem como você pensar no cristianismo verdadeiro, bíblico e verdadeiro, sem o seu chamado para a vida, para a prática e para o serviço e para a missão. Proclamação e serviço para os outros. Está tudo junto, você não pode separar. Né? Cabe aqui a máxima, dita em um outro contexto, que o que Deus uniu não separe o homem. Né? E aí, Rose, de novo fazendo referência à sua oração, né? Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra. Aquilo que o Senhor está nos dando, nos ajude a vivenciar. Especificamente, o autor está destacando essa preocupação de que o nosso conteúdo de fé cristã não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que estar sendo experimentado por nós, crido e experimentado, mas com intencional engajamento missionário, de levar para quem não tem também, o tempo todo. Não é? Porque senão é fácil cair no desvio de fecharmos dentro de uma redoma, dentro de nós mesmos, estamos bem, estamos satisfeitos, nós somos os puros, os incontaminados da heresia, do erro, do pecado, e ficamos nos preservando dentro de nós, e aí não cumprimos a missão. Não é? O chamado de Deus para a fé é o serviço. Essa é uma tentação grande. E aí ele cita, vamos abrir Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vou ler apenas os 3 primeiros versículos aqui. Este é o capítulo das parábolas dos perdidos, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido também, ou os filhos perdidos, né? Se a gente pudesse explorar aí. Lucas 15, versículos de 1 a 3. Vamos ler juntos? Lucas 15, de 1 a 3. Leamos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí vem a parábola da ovelha perdida. No versículo 8 diz: ou qual é a mulher quem? Aí ele começa a contar da dracma perdida. No versículo 11 continuou, ou seja, é uma mesma história, é o mesmo ensino, melhor dizendo, ensinado, comunicado através de 3 histórias diferentes. É o mesmo ensino. E as 3 histórias contadas por Cristo aqui, as 3 parábolas, são ditas em resposta a esses versículos que nós lemos. O Senhor Jesus estava se aproximando de publicanos e pecadores. Quem são esses? Vamos entender aqui. Os publicanos são os cobradores de impostos, aqueles que estavam a serviço de Roma, né? Odiados pelos judeus, né? Porque hoje o judeu queria emancipação, queria a restauração do reino de Davi, expulsar aqueles adoradores de divindades pagãs, que eram os romanos e tal, era isso que queria. Aí vem um outro judeu,
a serviço desses aqui, imagina, os caras eram odiados, né? Porque era dito o seguinte: eles não apenas não estão lutando pela restauração da dignidade, da santidade de Israel e tudo mais, mas eles são aqueles que colaboram com os que estão nos oprimindo, que são ímpios, são pagãos, né? Os romanos eram politeístas, adoravam o próprio imperador, entende? É bem mais grave do que a gente pensa só. Ninguém gosta de pagar imposto, mas não é só o cara fiscal que está batendo na porta, tem questões religiosas envolvidas aqui também, e eles eram odiados, né? Eram tidos como os traidores da pátria e da fé, entendem? E juntamente, diz o texto, pecadores. Você pode dizer, mas todos não são pecadores? Então, quando chama de pecadores, são exatamente os que são rotulados de pecadores, porque nós sempre seremos tentados a fazer uma avaliação simplista da palavra de Deus. Esses religiosos faziam isso o tempo todo. Você vê que aquele jovem diz, mas eu tenho seguido essa lei desde os dias da minha mocidade. Dá vontade de rir, né? Quando você olha assim, diz, realmente. E olha, era problema dele só? Não, gente. Vamos ser honestos, nós aqui estamos conversando aqui agora. A gente sai daqui e encontra uma pessoa rodando a bolsinha lá, a gente diz, eu sou melhor que ela. Nós sentimos isso no nosso coração. Aí você pode dizer, pastor, mas não somos não? Eu nunca rodei a bolsinha na esquina. Só que o que Jesus está dizendo é que para além da gradação com que você pisa na jaca, tem a própria natureza desse pecado. Muitos destes aqui não tinham coragem de quebrar um mandamento, mas não tinha nada a ver com santidade de Deus, nem de glória de Deus. Era com medo da desaprovação social. E eu digo, é diferente conosco? Eu gostaria de dizer para você que é diferente comigo o tempo todo, mas eu preciso ser honesto e dizer, não é. Muitos pecados eu fui refreado na vida com medo das consequências sociais e às vezes espirituais. Se fizer tal coisa vai pegar mal para caramba. O que as pessoas vão pensar? O que vai dizer? Não vale a pena pagar esse preço não. Agora eu te digo, me responde aqui, isso é santidade, é amor a Deus? Não, é o refreio do mal em nós. Só que o sujeito legalista, ele acha que ele está de bem porque ele não tem coragem de fazer, mas ele se delicia desejando. Foi o que Jesus falou, você diz que não adulterou, mas você fica com a intenção impura. O que você está fazendo? No seu coração, você está adulterando. E por aí vai, né? O assassinato e tudo. Entendem? Quando a Bíblia diz que Jesus estava se aproximando de publicanos e pecadores, está dizendo o seguinte, Jesus estava se aproximando das pessoas que eram explicitamente condenadas como os piores transgressores da sociedade. Por gente que também era transgressor, mas que se achava muito justo, porque não tinha a coragem de fazer essa transgressão pública, crassa, aberta. Percebe? Mudou as coisas? Eu acho que não mudou, não. É muito semelhante. Nós que não cometemos pecados escandalosos, somos tentados a achar que somos essencialmente melhores do que os outros que o fazem. Mas nós lidamos com nossas tentações, nossa raiva, nossa ira, nossa busca da própria glória e não a glória de Deus. Inclusive a justiça buscada muitas vezes por nós não tem nada a ver com a glória de Deus, tem a ver com querer ser melhor de que os outros e receber até o louvor dos outros. Como você é piedoso, como ora bonito, como vai para a igreja, como faz coisa direito, queria tanto ser desse jeito. Não é a glória de Deus que está em jogo, percebe? Então a Bíblia diz que eles murmuravam entre si. Quem? Fariseus e escribas, que eram os especialistas religiosos. A gente tem a imagem dos fariseus que o Novo Testamento nos dá, mas eles surgem antes, eles surgem no período interbíblico. A imagem do Novo Testamento é a condenação que Cristo faz para esse grupo. Por isso que a nossa associação é completamente negativa deles. Mas esse movimento não nasce assim, nós vamos ser os hipócritas, nós vamos surgir aí, ser os grandes mentirosos para enganar todo mundo. Não. Esse grupo surge como preocupado em que o povo da aliança não mais recebesse o castigo da apostasia, como ocorreu no cativeiro da Babilônia. Fariseus, que significam separados, vão surgir e dizer o seguinte, gente, lembra o preço que nós pagamos como povo da aliança, como judeu, por ter caído em idolatria?
Deus levantou um povo diferente, cruel, nos levou cativo durante 70 anos, nós sofremos, comemos pão que o diabo amassou, voltou só um grupo. A gente não pode mais cair nesse erro. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar sendo influenciado pelo mundo, pelas coisas que tem. Eles eram extremamente rigorosos, com medo de cair naquela situação. Agora, ao fazer isso, eles se perderam no meio desse processo. Perderam a visão da graça, que dizer, você não vai espiritualmente se tornar aceitável diante de Deus por causa da sua diligência em cuidar de certas coisas. Não é achando que você é mais puro ou melhor do que os outros que você vai conseguir isso. Pelo contrário, isso vai contaminar o seu coração, ao ponto de você não perceber mais que é somente a graça de Deus que faz com que um pecador se santifique, experimente o amor e a graça. Eles se perderam. E aí passaram, na altura aqui do Novo Testamento, a serem pessoas que se julgavam melhores do que os outros, superiores, eram extremamente dedicados no seu zelo para manter a identidade da religião, mas não tinham nenhuma visão real da graça de Deus sobre a vida deles. É tanto que Jesus disse, quando eles oram, eles já receberam a recompensa na hora, que é o louvor das pessoas pelas suas orações. Veja que, nesse sentido, os fariseus estão entre nós, e às vezes dentro de nós, continuam nos rondando, e nos sondando, não é verdade? Aqui. Então o Senhor Jesus, ouvindo isso, eles dizem, não, ele se recebe e come com pecadores. Aí ele conta essas parábolas, que basicamente é o quê? Aí o autor propõe uma leitura interessante, ele diz, olha a parábola da ovelha perdida. Vamos fazer uma releitura como ele está propondo aqui. A grande lição da parábola da ovelha perdida é, se você fosse uma ovelha perdida, você gostaria de um pastor que fosse atrás de você. Correto? É que a ênfase toda está em quem está perdido. É a ovelha perdida, é a dracma perdida, é o filho que está perdido. Mas o grande ator da história, que muda toda essa trajetória aqui, é quem vai atrás, não é quem se perdeu. Por que a história da ovelha perdida está aqui? Porque o pastor foi lá, alcançou e foi dado uma festa depois, porque a ovelha foi alcançada. Quantas ovelhas não se perdem, né? Que lição haveria se tivesse falado simplesmente que a ovelha se perdeu? A grande lição da parábola é que ela não ficou perdida. E não ficou perdida não foi porque ela disse, estou perdida, vou voltar para o caminho, né? Ela teve condições de fazer isso. Mas ela foi alcançada por um pastor que não desistiu, não cansou e foi atrás dela até encontrá-la. A mesma coisa o Senhor Jesus vai dizer na outra parábola da dracma perdida. A moeda está lá perdida. Qual é a grande lição aqui? Mas a dona não cansou, não desistiu, não parou de procurar enquanto não encontrou. Revirou a casa, levantou os móveis, fez até que ela achou, festejou, comemorou. Percebe o paralelo claro de um e outro? Perdidos, que são buscados e alcançados, e depois celebrados por este alcance e este resgate. E o último, o do filho perdido, né? O filho pródigo que foi, gastou tudo que tem, esse pai o acolhe de volta, lhe restaura a dignidade, a honra, a posição e dá uma festa. E como é que Jesus encerra esses discursos aqui? Mostrando que o filho mais velho não gostou nada daquilo. Exatamente. Agora veja, a intencionalidade é muito clara de Cristo aqui, né? E eles perceberam isso. Exatamente. Vocês estão resmungando aí porque eu estou comendo e conversando com publicanos e pecadores? Vocês são esse filho mais velho, que não tem no coração nenhuma visão da graça, que não se alegra com o alcance dos perdidos, porque vê nisso prejuízo para vocês. E preste atenção, porque a ilustração é fatal de Cristo aqui nessa parábola. O filho mais moço não pediu a herança antecipada? Ele recebeu? E gastou? Quem está pagando essa festa? Na cabeça do filho mais velho, era ele. Porque igual ao filho mais novo, não havia importância nenhuma para o pai. Entendeu? A diferença é que o mais novo foi peitudo, sabe uma coisa? Me dá a tua parte aí que eu quero gastar.
E o outro disse: eu jamais vou fazer esse papel insensível, ridículo, eu vou esperar ele morrer para herdar. Na hora, as coisas no seu devido tempo. Como aquele pediu herança, ele ficou lá: pô, o cara já vai aqui e tal. Eu também gostaria, mas assim, tem que esperar o papai morrer, né? Quando ele vem de volta e é dado uma festa, por que ele fica irado, gente? Foi o irmão que foi encontrado. Porque na cabeça dele é ele que está pagando. Ele disse: você já gastou o seu, agora a herança é para mim. Percebe? É a mesma coisa, são dois perdidos, só que um diz assim: eu vou atrás dos meus prazeres, da satisfação, chuto o pau da barraca. Esse é o publicano e o pecador. E tem o outro que diz: não, né, eu vou receber as alegrias e as bênçãos da maneira certa, cumprindo tudo direitinho, e aí eu vou ter devidamente. Mas tanto um quanto o outro não tem um relacionamento com o pai. É tanto que o pai diz: meu filho, eu estou aqui o tempo todo com você, o que é meu é teu. Porque a queixa dele é o quê? Você nunca deu nem sequer um cabrito para comer, o que mostra que não gostava dessa intimidade, desse relacionamento, né? Então o que a gente vê aqui, gente? Em todos os casos nós vemos essa graça de Deus que busca o perdido. E esta última parábola, né, que termina, parece que de uma maneira inconclusa, né? Quando diz: meu filho, versículo 31 e 32, vamos ver, Lucas 15 aí. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Preste atenção, isso aqui é um excelente indício de saúde espiritual. Quando nós nos alegramos com o alcance, o resgate do outro. O prejuízo, ele é calculado por aquele que não tem a visão da glória de Deus, mas tem do seu benefício pessoal. Ah, agora esse negócio, a pessoa está entrando, entra de última hora, igual a pessoa que entra no trem, que aí na janelinha dando no chauzinho ainda, né? A pessoa entra na igreja, era perdida, aí é fácil, é só se arrepender e vir, e que está tudo certo. Pode parecer estranho, mas é mais comum do que a gente possa imaginar. O que nós vemos, para nós concluir esse estudo aqui? Deus nos chama a pensar que o nosso conteúdo de fé, ele tem o propósito de produzir a renovação espiritual em nós e no outro. Essa renovação é fruto da graça de Deus. Ninguém merece. Somos todos pecadores. Se nós não afundamos tanto no pecado quanto outros, nós devemos dar graças a Deus e depender mais, e glorificar mais o Senhor com isso, e nos dedicarmos mais. Isso significa dizer que somos um instrumento que pode ser usado por Deus para que mais outras pessoas sejam alcançadas e glorifiquem ao Senhor, e não criar uma espécie de elite espiritual, como eu considero superior, agindo com indiferença ou com apatia para com os outros. Uma boa maneira de nós vermos isso é: o que eu tenho aprendido de Deus e da sua palavra tem me ajudado a estar mais próximo dele, mais próximo dos outros? Essa é uma pergunta. A minha vida e o meu conhecimento, à medida que eu aumento, ele se reflete em uma maior dependência do Senhor, em maior prazer em Deus mesmo, alegria nele, nas coisas dele. Me alegra o coração tomar parte da obra de redenção que Deus está fazendo. Isso é tão interessante. Dá uma olhada em Filipenses capítulo 1, que essa lógica do reino de Deus como a realidade mais importante, ela contraria a lógica natural do homem sem Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 14. Paulo está falando como o seu aprisionamento está redundando em coisa boa. Veja, só pode olhar isso aqui quem olha pela lógica do reino de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que estas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E aí depois ele vem até dizer de outros que pregam a Cristo por motivos errados, né?
o que nós vemos? Paulo consegue olhar a condição de limite que ele está por ser preso como algo positivo. Deus está usando a sua prisão para que o evangelho se torne mais conhecido. Qual é a lógica dele? O evangelho manifesta a glória de Deus e o conhecimento de Deus, e é isso que nós devemos celebrar. Mas ele está celebrando, Filipenses capítulo 1, de 12 a 14, mas ele está celebrando às custas de sua própria prisão. Você consegue imaginar isso? Difícil, né? Como ele e Silas, né, louvando a Deus, estando preso. Olha o versículo 27, é impressionante também aqui. Vivei acima de tudo modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos ler até o 30. Filipenses 1, 28, 29 e 30 agora. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora eu vis que é o meu. Eu comentava com meu filho, que eu estava lendo essa semana esse texto, né? Eu disse, olha que curioso. Paulo chama padecer por Cristo de graça. Como é possível alguém olhar o sofrimento pela fé como uma graça? Bem, você pode distorcer e ver o sofrimento em si como algo positivo, mas isso é masoquismo, né? Ou você pode olhar com a lógica do Evangelho. Qual é a lógica do Evangelho? Se o seu sofrimento em piedade, submissão a Deus, está redundando em um maior conhecimento de Deus, isso é uma graça. Isso é uma graça. Pedro vai dizer algo semelhante. Gente, eu confesso assim, eu gostaria de dizer para vocês que isso é uma lição simples, tranquila, fácil de ser aprendida e que eu aprendi rapidamente. Muito difícil de ser aprendido por mim. Pedro, quando escreve a sua carta, diz algo que me impressiona, quando ele diz assim, se alguém está sofrendo por causa dos seus pecados, que glória há nisso? Mas se você está sofrendo por causa de Cristo, aí é diferente, isso é aceitável diante de Deus. E aí ele compara dizendo, foi o que ocorreu com Cristo, sofrer pela virtude, pela verdade. Veja que até isso, a nossa corrupção é tal que a gente pode distorcer, né? Eu sofri por amor a Cristo, tantas coisas, e a pessoa se ufanar do sofrimento que teve. A lógica do reino é diferente, a lógica é o seguinte, tudo que Deus está fazendo é para a sua glória. Quanto mais as pessoas o conhecerem e o reconhecerem, mais glória ele terá e receberá. Procure isso na sua vida e na vida dos outros. Para concluir, queridos, nós somos chamados a servir a Jesus no mundo, como cristãos, presta atenção. A vida cristã não pode ser vista como sendo simplesmente o que acontece dentro do ambiente religioso. Aqui é a adoração, o culto, que aqui é que a gente é instruído e capacitado. A vida cristã é em toda a nossa vida. Mas o próprio Jesus disse, eu envio vocês ao mundo assim como o Pai me enviou. Embora ele tenha alertado, ele diz, eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Mas eu venci o mundo e eu estou com vocês. E os fios de cabelo de sua cabeça estão contados. Ou seja, não vai ocorrer nada fora daquilo que Deus já planejou, que pode incluir muitas vezes dores e dificuldades, mas vai redundar na glória de Deus e no seu bem. Você vai experimentar maior dependência do Senhor, você vai ficar mais parecido com Cristo Jesus, coisa que o conforto nem sempre nos ajuda a fazer isso. A gente vai ficando obeso com o conforto, né? E, inclusive espiritualmente, entende? Assim, vai adquirindo conhecimento e não sabe usar aquilo lá e vira uma distorção. Pois bem, o Supremo Pastor está conosco e ele nos resgata para que nós sejamos parte do resgate que ele continua fazendo. E assim nós tomemos parte daquilo que provoca júbilo no céu, alegria no Senhor e nos anjos. É como Jesus termina cada uma dessas parábolas. A festa. Não é uma imagem que a gente costuma usar não, né? Quando a gente vai falar de Deus, normalmente a gente destaca poder, majestade, glória, ou amor, amizade.
Só que o Senhor Jesus fala de Deus também como um Deus que celebra, que se alegra e que festeja pela conversão. Ser agentes do reino de Deus, da proclamação do Evangelho, é fazer parte da festa dos céus. Ao mesmo tempo que a gente está experimentando isso em nós sermos usados para ver nos outros e saber que à medida que Deus está fazendo isso em nós e através de nós, nos outros, há alegria, há prazer. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor e assim a gente encerra essa parte da exposição e a gente pode conversar alguma coisa que tenha ficado aí. Deus bendito, nós te louvamos pela obra gloriosa do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, o teu Evangelho é a satisfação para as nossas necessidades mais profundas de todos nós. Ajuda-nos a tomar parte intensa desta obra de renovação, de restauração, de santificação, de transformação em nossa vida. Ao mesmo tempo, ajuda-nos a sermos parte, como elementos de proclamação, da mesma obra na vida de outras pessoas. Nos dê a alegria daquilo que promove a alegria nos céus, que é experimentar a redenção que Cristo executou na cruz do Calvário e que o teu Espírito aplica na vida de pecadores como nós, pelo Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém.